Definido o conceito de tensão num ponto, nós vamos ver agora como obter as equações de equilíbrio de um corpo em função dessas tensões agindo no corpo. Imagine um elemento infinitesimal no qual agem essas tensões em cada uma das faces do corpo. E imagine que agem também as forças de corpo F por unidade de volume. Esse exercício pede para, primeiro, verificar que as tensões nas faces positivas podem ser escritas dessa maneira mostrada na figura, e depois para determinar as equações de equilíbrio do corpo. A primeira coisa que o exercício pergunta é por que eu posso representar essas tensões nas faces positivas dessa maneira. Imagine o seguinte: se a minha tensão tal xx depende da minha posição do corpo, então é uma função de x e yz, se aqui na face esquerda a tensão é tal xx, eu quero saber quem que é a tensão em x mais dx. Se isso é uma função de x, eu posso expandir numa série de Taylor. E eu vou desprezar esses termos de alta ordem, porque essa distância dx é muito pequena e vou reter só o primeiro termo da série de Taylor. Dessa forma, eu vejo que a tensão em x mais dx é o meu tal xx mais o primeiro termo da série de Taylor, d tal dx dx. Analogamente para as outras faces, tal yx é o d tal yx dy dy e o tal zx mais d tal dz dz. E isso responde à primeira pergunta do exercício, e agora nós temos que determinar as equações de equilíbrio desse corpo. Da segunda lei de Newton, nós sabemos que somatório de forças é massa vezes aceleração. Quem são as forças agindo nesse corpo? Aqui nessa face eu tenho tal xx vezes a área, dy dz, para a esquerda, menos tal xx dy dz. E nas outras faces negativas, tal yx vezes a área, negativo, tal zx vezes a área, negativo. Nas faces positivas do cubo, eu vou ter o meu tal xx mais d tal dx dx vezes a área, que é esse termo aqui, mais essa tensão vezes a área, essa tensão vezes a área. Essas 6 componentes são forças de superfície agindo no meu cubo. Eu tenho ainda a minha força de corpo, a intensidade é, portanto, F de x vezes o volume do corpo, dx dy dz, e o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração do corpo, dm a de x, a aceleração do corpo na direção x. A massa desse elemento é o ρ dv, e o dv é o dx dy dz. Cancelando os termos em comum, eu vou chegar nessa equação, dividindo pelo meu volume diferencial dx dy dz, eu vou chegar nessa equação de equilíbrio na direção x. Nas outras direções, eu vou ter equações análogas. Assim, as equações de equilíbrio de um corpo contínuo podem ser escritas dessa maneira. São equações que representam a conservação da quantidade de movimento do corpo. Veja dessas equações que aparecem as componentes de tensão mais as forças de corpo igual a massa vezes a aceleração. Note que ao obter essas equações, não foi necessário especificar o material do corpo. Essas equações valem até mesmo para fluidos. São as equações de equilíbrio de um contínuo. O que diferencia um sólido de um fluido é o comportamento da tensão com relação à deformação, que é o assunto de aulas futuras. Mas, em se tratando de contínuos, as equações de equilíbrio são as mesmas, tanto para sólidos como para fluidos. Nesse exercício agora, nós vamos checar a simetria do tensor-tensão. Nós vimos que o tensor-tensão é composto por 9 componentes, mas nós vamos ver que nós só precisamos especificar 6 dessas 9 componentes. E nós vamos verificar isso fazendo um balanço de momentos em relação ao eixo Z.
Note que as componentes de força na direção z não provocam momento nessa direção, por isso que não aparecem no desenho. Mais ainda, as forças normais concorrem no eixo z, bem como as forças de corpo. Então, essas forças normais e as forças de corpo também não provocam momento em relação a z. Assim, as únicas componentes de momento em relação ao eixo z são essas componentes de cisalhamento agindo nas faces do corpo. Agora, como a origem do meu sistema está no centro do corpo, eu tenho a tensão de cisalhamento em x mais dx sobre 2 e x menos dx sobre 2, mas do mesmo jeito que nós vimos no exercício passado, nós podemos expandir essa tensão numa série de Taylor e ficar com os termos só de primeira ordem, e nós vamos ter o seguinte: somatório de momentos em relação ao eixo z igual a zero. Se o corpo está em equilíbrio, eu vou admitir momentos no sentido horário positivo, eu vou ter menos tal xy vezes a área vezes a distância, dx sobre 2, menos tal xy vezes a área vezes a distância, dx sobre 2, é o que está aqui, mais os momentos positivos, tal yx vezes a área da força vezes a distância, ΔY sobre 2, tal yx vezes a área vezes a distância, ΔY sobre 2. Rearranjando essa equação, eu vou ter tal xy ΔX sobre 2, tal xy ΔX sobre 2, e a mesma coisa tal yx ΔY sobre 2 mais tal yx ΔY sobre 2. Ou menos tal xy mais tal yx vezes o volume do corpo igual a zero, dividindo pelo volume, eu noto que tal xy é igual a tal yx. Esse mesmo cálculo de momento eu posso fazer para as outras direções e verificar também que o tal xz é igual a tal zx, tal yz é igual a tal zy. Isso mostra para a gente que tensões de cisalhamento em faces perpendiculares têm que ser iguais. Dessa forma, o estado de tensões num ponto tem a propriedade de ser simétrico. Ou seja, o tensor tensão composto por 9 componentes, na verdade possui 6 componentes independentes. No caso particular do estado plano de tensões, apenas 3 componentes são independentes. Vamos agora fazer um exercício para refletir um pouquinho sobre esses tópicos que nós acabamos de apresentar. Então esse exercício, ele dá um campo de tensões para a gente. Note que agora ele especificou só 6 componentes, mas isso define completamente o estado de tensões no corpo. E ele pergunta quais os valores das constantes A, B e C, de forma que essas equações representem um estado de equilíbrio para todos os pontos do corpo. E se aqui está o meu corpo e o exercício deu essas componentes de tensão e falou que o meu corpo está em equilíbrio, ele não tem termos de aceleração. E o exercício falou também que as forças de corpo são nulas, então Fx, Fy e Fz são zero. As equações de equilíbrio se reduzem, portanto, a esse sistema de equações, e o exercício deu para a gente cada uma dessas componentes de tensão. E como tal xy é igual a tal yx, tal yz é tal zy e tal zx é tal xz, eu posso calcular cada uma dessas derivadas e chegar nesse sistema de equações. Veja que cada uma dessas equações representa o equilíbrio de forças em x, y e z. Quem que são essas constantes A, B e C? Bom, da equação 3, eu posso escrever C vezes tudo isso igual a zero, e para o corpo estar em equilíbrio em todos os pontos do corpo, eu tenho que ter obrigatoriamente C igual a zero. Da equação 1, eu vou ver o seguinte: 4A mais B vezes x ao cubo igual a zero. Para todos os pontos do corpo isso ser verdade, eu tenho que ter 4A mais B igual a zero, ou B igual a menos 4A. E da equação 2, eu posso ver também que se C é zero, 3B mais 4AX ao cubo igual a zero, ou, de novo, B igual a menos 4A.
Portanto, eu posso dizer o seguinte: todos os pontos do corpo estão em equilíbrio se, e somente se, C igual a 0 e B igual a menos 4A.